Olá, graça e paz. Eu tive a oportunidade de ministrar um tema a respeito de enxergando o que não vemos. E em João 3, versículo 1 ao 10, diz que Jesus visita Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E eu costumo dizer, como alguém poderia nascer de novo sendo velho ou novo de um ventre de uma mulher? Para nascer de novo, Jesus estava dizendo que era preciso nós deixarmos o velho homem e deixarmos o passado para sermos novas criaturas, para agora viver não mais nós, mas Cristo em nós. E aí diz assim, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Logo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Jesus estava dizendo para ele: você é mestre, mas mesmo assim você precisa nascer de novo. Não adianta termos conhecimento, sermos formados, termos um grau de instrução elevadíssimo, se não nascermos de novo. Na presença de Cristo, nós precisamos descer, nós precisamos renovar a nossa mente e viver conforme a vontade de Deus. E ele diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus estava dizendo assim: aquele que faz a minha vontade é guiado pelo meu Espírito. O que é nascido do Espírito é levado, não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, mas assim é aquele que me obedece, faz a minha vontade, ouve a minha voz e pratica. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Está entendendo? Jesus ele está dizendo assim: você pode ter o conhecimento que for, o grau de instrução humana que for, mas se você não tiver o entendimento, a revelação que vem do próprio Cristo, não serve para nada. Para nascer de novo é preciso deixar ou deixarmos o nosso eu, a nossa vontade, para viver da maneira de Cristo. Ele está dizendo assim: é preciso nascer de novo, dar frutos do Espírito, viver aquilo que a palavra diz. Já não somos mais nós quem vivemos. Queridos, às vezes nós somos e nos tornamos mestres em tantas coisas, mas não conseguimos discernir e compreender o que Deus está querendo nos mostrar. O que Ele realmente espera de nós. Às vezes não conseguimos identificar o que Ele espera e o que Ele está querendo nos mostrar. O nascer de novo não é o simples fato de descer nas águas, mas de se tornar uma nova criatura. Do contrário, será apenas um ato de entrar seco na água ou nas águas e sairmos molhados. Então, amados, precisamos deixar o velho para poder viver e experimentar o novo. Só assim nós vamos entender qual é a vontade de Deus. Nós precisamos viver o novo, deixar o que é velho para trás. E em determinados momentos, é preciso cair do tal cavalo que as pessoas falam, que se é que foi uma queda do cavalo, mas independentemente disso, seria um outro estudo. Mas o importante é que houve uma queda para perder a visão e ir ao encontro do que antes nós perseguíamos, para aí então recuperarmos a visão. Agora sim, da maneira de Deus, não mais da nossa maneira. Então, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. É o que diz em Atos 9, versículo 1. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Paulo ele agia dessa forma, da sua maneira, e achando que a religião, a maneira que ele
vivia estava correto. E aí, amados, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Quando a luz de Cristo brilha, quando a luz de Cristo ilumina os nossos olhos e os nossos corações, as coisas mudam. Nós conseguimos enxergar aquilo que nós não estamos vendo. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Será que não estamos perseguindo a Cristo quando vivemos a religiosidade da nossa maneira, achando que fazemos o que é certo, sem praticar a vontade de Deus? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Será que Jesus hoje não está dizendo: eu sou Jesus a quem vocês perseguem? Será que não estamos perseguindo a Cristo quando achamos que o correto é o que nós, mestres do conhecimento, mas não conhecedores do nascer de novo? Então, amados, ele diz: mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagens pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Tá vendo? Ele agora estava com olhos abertos, mas não podia ver. É enxergar o que não vemos. Antes ele tinha olhos abertos, via da sua maneira, agora ele perde a visão para poder enxergar da maneira de Cristo. Às vezes é preciso cairmos, perdermos a visão para poder discernir qual é a vontade de Deus. E eu passei por isso. Eu precisei cair da minha vontade para poder voltar à vontade de Deus. Achamos que estamos fazendo o correto, mas sequer está dentro e alinhado com a vontade de Deus. E diz que, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ananias tinha visão de Deus, via da maneira de Deus, mas agora ele não entendia o porquê de o Senhor trazer até ele Saulo. Aí então, Deus une as duas vidas para que ambos comecem aí então entender e enxergar da maneira de Deus. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai-te à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias começa a questionar o Senhor a respeito de Saulo. É este homem mesmo que tu traz? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Está vendo como Jesus vê o homem, não como o homem vê? Ananias, as pessoas enxergavam em Saulo, mas Deus, Jesus enxergava em Saulo um escolhido, um instrumento de valor. Talvez muitos não enxerguem em nós o que Deus, o que Cristo enxergou, porque às vezes você e eu nos perguntamos: como pode o Senhor ter visto em mim alguma coisa boa? O meu passado, como diz o ditado, o teu passado te condena. Graças a Deus em Cristo Jesus, o nosso passado não pode mais nos condenar, porque Ele perdoou de uma vez por todas. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Agora Jesus está dizendo assim: Paulo agora vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele que fazia as pessoas sofrerem, porque perseguiam os cristãos. Agora ele
teria as experiências verdadeiras do que é seguir a Cristo, o verdadeiro evangelho. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ao recuperar a vista, ao recuperar a visão daquilo que nós não estamos enxergando, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Os frutos do Espírito, o Senhor começa a se revelar, começa a trazer revelação, começa a trazer graça, começa a trazer paz, começa a trazer amor, perdão, santificação, refrigério, restauração. Este é o Cristo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então ele agora começa a ver da maneira de Deus. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Agora, de perseguidor, ele começa a dizer: Jesus é o Filho de Deus. E olha o que acontece. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é estes o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com os fins de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Agora, ele começa a ser visto. Não era ele que nos perseguia. Muitos julgam a nós. Não era esse que bebia, não era esse que fumava, não era esse que praticava atos ilícitos, não era esse que fazia coisas contra o cristão, que quando ouvia uma música, um louvor, atacava o seu vizinho, atacava o seu parente, atacava o seu próximo, perseguia o cristão e consentia até mesmo na morte de muitos, pois ele consentiu até na morte de Estevão. Amados, queridos, amadas, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, há uma mudança radical na vida daqueles que servem a Cristo. Aquele que fazia algo errado, já agora não deve mais fazer. E aí Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aí começa a gerar confusão na mente das pessoas, dizendo: era ele mesmo, mas aí o nome de Cristo começa a ser glorificado e exaltado no meu e no teu testemunho, na mudança de vida. Decorrido muitos dias, judeus deliberaram entre si tirar-lhes a vida. Porém o plano chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. E aí olha que interessante, de perseguidor, ele agora é perseguido por fazer a vontade de Cristo. Olha que interessante, queriam matá-lo, queriam tirar a sua vida, mas Jesus o guardou. Jesus o guarda. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, e por não viver na prática do pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Tudo há um tempo determinado. Não podiam tirar a vida de Paulo, não é porque Cristo simplesmente, ele também, além de não permitir, não era o tempo, não era o momento. Agora tinha uma missão nova para Paulo, não é o fim. Coragem, prossiga, avance se essa mensagem está chegando na tua mente hoje, no teu coração. Quando há uma mudança de vida, queridos, uma mudança de visão e uma conversão sincera, isto gera desconfiança e perseguição dos que antes, do outro lado, e até dos que se diziam estar conosco. Muitas das vezes aqueles que estavam ao nosso lado começam agora a nos perseguir porque nós resolvemos dizer que Jesus é o Senhor, que nós agora nos convertemos ao verdadeiro Cristo. É normal, o Evangelho faz isso. E diz que gerava desconfiança. Infelizmente, muitos mudam até de lado e até tramam contra a nossa vida. Às vezes as pessoas querem o nosso mal, querem o nosso fim, simplesmente porque nós resolvemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que agora nós não somos mais quem nós éramos, que agora nós somos novas criaturas. É normal por causa do reino. Mas a obediência à vontade de Deus, obedecer a Deus, amados, caminhando no seu temor
e no tremor e no Espírito Santo. Isso gera frutos, traz paz e crescimento da igreja. Diz que a igreja começou a crescer neste instante. Paulo via, mas não enxergava. Quando ele cai, ele passa a não ver, mas a enxergar. Olha que interessante, quando ele via, ele não enxergava da maneira de Cristo. Mas quando ele cai e perde a visão, ele passa a enxergar. Agora ele consegue ter a percepção que antes ele não tinha. Glória a Deus! E em João 9, 24 e 25, fala da cura de um cego de nascença. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Nós éramos cegos, nós andávamos nas trevas e o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor, iluminando os olhos do nosso coração, caindo, arrancando o véu, as escamas, para que pudéssemos ver da maneira de Deus. O Senhor não vê como o homem vê, mas os seus caminhos e seus pensamentos são mais altos do que os nossos. São pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Assim como diz a palavra de Deus. E agora, com uma nova visão, de uma nova maneira, da forma de Deus, tudo se fez novo. Tudo novo se fez. Creia, está sendo gerado algo novo neste dia, da parte de Deus em nossas vidas. Que o Senhor Jesus venha falar aos nossos corações. Que a sua graça, a sua paz, a sua misericórdia e o seu amor se manifestem em nossas vidas. Que esta palavra comece a iluminar os nossos olhos para enxergarmos aquilo que nós não estávamos vendo. Enxergar a vontade de Deus, enxergar como Ele enxerga, o que Ele quer e o que Ele espera de nós. Esta mensagem edifique a tua vida, o teu coração, a tua família, a tua mentalidade, que hoje não viva mais nós, mas Cristo em nós, que é a esperança da glória. Que esta palavra fique em terra fértil e germine a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Obrigado pela oportunidade, graça e paz.